alegria, que se sumam à terra os perversos, e minha alma te entoie em seus versos. Glória ao Pai, glória ao Filho no amor, ao Deus vivo, eterno louvor. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande a alegria. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande a alegria. Amém, amém, boa noite aí a todos, né? Deixa eu voltar aqui para ver quem está. Adriana Baceto, minha irmãzinha, grande abraço aí a você. Dilcinha Maria, Viviane Souza já compartilhando aí o vídeo também, né? Lucinei Pradella, boa noite também. Érica Souza, Isalete Bush, boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem conosco neste momento de meditação e fé. A Érica dizendo aí, amo voz e violão. Eu também, né? Quando minha voz está boa, a gripe está querendo me pegar aqui, mas vamos indo, né? Obrigado, minha amiga. Sônia Aparecida do Carmo também, boa noite. Deixa eu ver mais aqui. A Érica de Souza, ela falou que Amandoro, ela ama e adora, né? Obrigado aí, Deus abençoe todos vocês, gente. Gratidão por estar aí junto aí conosco, na verdade, todos nós, né? Neste momento de meditação e fé. E Deus, ele manda sempre o Espírito dele para nos guiar, para cuidar de cada um de nós. E nós é quem não percebemos muitas vezes, né, a presença dele em nossa vida. E a nossa alma tem que bendizer ao Senhor todos os dias, todos os momentos, todas as horas, porque é grande, né, o poder e bondade, ainda mesmo nós sendo pecadores, Deus cuida de cada um de nós, né? A gente conta com esse amor divino, com esse amor que nos ilumina, que nos guia, e felizes daqueles que entendem, né, a importância e o valor de Deus e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. É difícil? Lógico que né? Nós estamos aqui presos à matéria, né? Estamos aqui todos nós desse planeta presos e bem presos, né? Pela matéria aí. Eunice Barbosa, obrigado aí. Mara Ângel Martins, obrigado também, boa noite. Bem-vindos ao momento de meditação e fé. E nós devemos sempre levarmos nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por toda a criação, por tudo que Ele coloca à nossa disposição, graciosamente, né? De graça, todos os dias em nossa vida. E nós precisamos nos unirmos sempre em oração, sempre em meditação, sempre nas vibrações uns pelos outros. Hoje eu quero colocar o nome, nesse momento de meditação, da minha cunhada, Luzia Ferreira Maciel. Ela está internada sob cuidados médicos, que a espiritualidade tome conta dela, e também sobre todos os enfermos, né? Todas as pessoas que estão necessitadas de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, e colocando a minha cunhada em orações e vibrações, também coloco todos os necessitados, todos que estão passando aí por problemas de saúde também, né? Minha prima Sandra Morales, boa noite aí, minha querida. Abraço fraterno aí a você e a toda a família nossa e querida. Estenda a todos aí por mim. Noemi e Gino, boa noite também. Dizem que hoje é o dia do abraço. O dia do abraço é todo dia, né, gente? Mas, como hoje é o dia do abraço, recebam vocês todas aí, vocês todos, meu abraço, né? Meu abraço fraterno, e que Deus nos ilumine, nos abençoe, que Deus nos conduza, né, sempre
no caminho dele, que ele nos dê força para nós nos mantermos, né? Precisamos sempre pedir a Deus essa proteção, porque sem a proteção de Deus fica muito difícil, né, gente? Se com a fé que nós temos as situações muitas vezes se complicam, imagine, né, sem a nossa fé. Como filhos desprotegidos, né? Órfãos, totalmente órfãos. Então, sem a nossa fé, nós estamos sem Deus. Eu acho que ninguém quer ficar sem Ele, na verdade, né? E a mesma coisa também, pedirmos ao nosso divino Jesus que nos conceda a honra e a graça de nós termos a assistência do plano de Deus, né? De todos os anjos, santos, arcanjos, todos os mentores de luz, que nos ajude nesta caminhada, nesta missão que é viver, e não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Não pensem vocês que para uma pessoa é melhor do que para outra, cada uma no seu grau, né? A vida é difícil para todo mundo. Terezinha Gomes, me empresta o livro, por favor, dos Espíritos, meu anjo. Obrigado. Nós necessitamos da nossa sintonia para com Deus. Opa, Zé dos Pássaros entrando aí, grande abraço. Obrigado aí, meu amigo. Muita paz, muita luz na sua vida e toda a família também, viu? Sucesso também para ti e a mim. Então, e sem essa sintonia com o plano de Deus, que Deus nos permita essa proteção, nos ajude, nos auxilie, nos dê forças, né? Através deles nos assistindo, nos dando força, nos dando proteção, né? Para que a gente consiga ir tocando em frente a nossa vida, que a gente consiga ir cumprindo esta missão que Deus nos deu, né? Agora, maiores esclarecimentos é Deus quem vai dar para cada um de nós. O que nós sabemos é aquilo que é permitido por Deus, né? O que não é permitido por Ele, esqueça. Ninguém vai descobrir isso. Não adianta, né? E sempre uso o evangelho, né, comum, né, dos evangelistas, e um dia eu uso o livro, um dos livros, né, segundo o Espiritismo, para vocês sempre notarem que a palavra de Deus ela é uma só, né? Muita gente fala de Espiritismo, mas não conhece Espiritismo. Então é pena, é lamentável, pessoas que até falam mal sem conhecer, né? Flor Oliveira, obrigado aí, boa noite. Gratidão aí a todos vocês que estão compartilhando aí esta transmissão. Assim, muitas outras pessoas também da sua página também podem ter o privilégio de estar conosco neste momento, né? Muito obrigado aí a todos vocês. Muita paz, muita luz a cada um de vocês. Bom, eu gosto de ler sempre esse livro, né? Eu abro ele aleatoriamente, né? Lucinei Pradella, boa noite, querido amigo. Com certeza, né? Nosso coração fica inquieto mesmo enquanto não repousa nos braços de Deus. E através da oração, através das nossas vibrações, das nossas meditações, Lucinei, a gente consegue sim, né? E aí o nosso coração sente paz, ele sente acalentado, né? Pela palavra de Deus, entrando em nossa mente, em nossa alma, né? E em nosso coração. E a gente sente a paz de Jesus conosco, né? No meio de nós. Tiago Martins, boa noite também, lá em Estoril, Portugal. Grande abraço, meu amigo. Gratidão aí também por estar conosco nesse momento. Eu vou aqui, porque são perguntas e respostas, né? Então, vou começar por essa. Eu abro aleatoriamente, né? Como eu disse a vocês. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser mais tarde? É a dúvida de muita gente, né? Então, aí vem a resposta. Sim, todos, assim o espírito que nunca
numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoa, chegará à esfera em que se encontra o outro que é mais elevado, né? Tudo depende de cada um de nós. A gente muitas vezes fala que tal pessoa é ignorante, tal pessoa é isso, tal pessoa é limitada, tal pessoa... Nem todos os espíritos têm o mesmo esclarecimento, encarnados, desencarnados. Começamos por aí, né? Então, a pergunta foi, os espíritos que hoje são simpáticos podem sê-lo mais... que hoje não são simpáticos, podem sê-lo mais tarde? Pode ser simpático mais tarde? Então a resposta é sim, né? À medida que ele vai evoluindo na espiritualidade. É aquilo que eu sempre falo aqui, é aquilo que eu sempre comento, né? As nossas orações, as nossas vibrações, é para que nós possamos crescer dia a dia aos olhos de Deus e, consequentemente, né, a nossa espiritualidade, a nossa luz, o amor em nosso coração, a humildade, a caridade, a fé, isso faz com que nós cresçamos na espiritualidade. E é isso que precisamos praticar sempre. Sim, todos os espíritos podem ser simpáticos à medida que ele vai se evoluindo, que ele vai tendo entendimento e discernimento. Aparecido Rufino, boa noite, obrigado aí pelo carinho de estar conosco também neste momento de meditação e fé. Ele terminou o programa dele agora há pouco, né, à tarde, mais feliz de São Paulo pela radiomoçadengosa.com.br. Seu encontro realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Bom, na verdade são duas perguntas numa só. Para um espírito que não é simpático alcançar um simpático, a não ser que esse simpático estagnou, parou no tempo e espaço, e esse outro pode alcançá-lo. Mas se cada espírito vai evoluindo, só vai alcançar, né, na reta final, quando nos tornarmos espíritos purificados, né? Quando todos nós nos tornarmos espírito purificado. Carlos Caldeira, meu irmão, você que é um homem sábio, queria sua opinião. Quero ser um padre, mas estou esperando uma resposta definitiva. Entretanto, conheci uma mulher que me faz olhar para o lado de ter uma família. Bom, o Carlos Caldeira, um padre ou um pai de família, a missão é a mesma, né? O padre está aí à disposição e correndo riscos de pecar a todo momento e a toda hora. Não porque ele seja padre que ele não peque. Todo padre peca, todo pastor peca, né? Menor ou maior intensidade. Se você encarar a missão de ser padre e você levar a sério, é uma missão linda, maravilhosa, porém uma missão de abdicação do matrimônio. Você vai viver uma vida totalmente voltada para Deus. É assim que é a lei, é a regra, né? Principalmente dos homens da igreja. E se você se casar com uma mulher é a mesma coisa, né? E você vir a ter filhos, a responsabilidade aumenta. Para ser um bom pai, uma boa mãe, tem que haver amor, tem que haver cumplicidade. E um casal, para ser feliz, tem que haver, em primeiro lugar, uma amizade verdadeira e sincera. Então a minha resposta para você, meu amigo, a minha opinião é a seguinte: veja o que fala mais alto no seu coração. Se é ser padre ou se casar, depende, mede o amor que você sente por essa mulher e mede o amor que você sente e o desejo de ser padre. A decisão é única sua, ninguém pode interferir nisso. Você é quem tem que tomar essa decisão. Ninguém pode decidir por você, meu amigo Carlos Caldeira. Tá certo? Ser padre é uma missão linda, maravilhosa, eu respeito muito. Eu não desrespeito nenhum líder cristão, eu não desrespeito nenhuma religião,
Pelo contrário, eu incentivo todas as religiões, porque não é religião que salva ninguém. Porque o ser humano, estando numa religião, a probabilidade de levar uma vida mais reta é maior, né? Seja no espiritismo, seja no catolicismo, seja numa igreja evangélica, não importa. O que importa é nós emanarmos amor para o universo, para as pessoas e cumprir o mandamento de Cristo, que todas as igrejas pregam, né? E o espiritismo, com certeza, é uma bandeira do espiritismo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é uma decisão, Carlos, sua, só sua. Ninguém poderá tomar essa decisão por você. Meça, né? O que pesa mais dentro de você? O que pesa mais no seu coração e no seu espírito? Aí você vai decidir com sabedoria e faça orações para que Deus te oriente, né? Que a espiritualidade te oriente, para que você tome a decisão certa na tua vida. Tá certo, irmão? Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Boa pergunta, né? Marcela Reis, grande abraço aí, bem-vindo, irmão, no momento de meditação e fé, boa noite. E gratidão, Tiago Martins, já compartilhando na página de Antônio Carlos Cowboy, momento de meditação e fé. A resposta é a seguinte: certamente, se um deles é preguiçoso, a teoria Metades Eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos, né? É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, né? E que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que nelas servem não pertencem à ordem mais elevada, à esfera de suas ideias e necessidades limitadas, e expiram o seu pensamento pelos termos de que teriam servido a vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia do que dois espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo, né? Então, existem espíritos que não se encontram. Vai depender muito, né, das atitudes, do merecimento, daquilo que cada um pratica, né? Hoje eu estava ouvindo de uma irmã a história de Emmanuel. Ele foi apaixonadíssimo por Lívia, né? Antigamente, eu não lembro a era, ela me falou a era, mas eu esqueci. Então, há muitos anos, né, ele se apaixonou por ela e ele era um servidor, né, do rei. E surgiu um assunto de que ela havia deixado de ser honesta com ele, que ela tinha praticado adultério, né? Opa, de nada, Carlos Caldeira. Fernando Santos, boa noite, meu irmão. Grande abraço aí para você também, bem-vindo. E Carlos Caldeira, faça o que eu te falei que vai dar tudo certo, tá bom, irmão? Então, Emmanuel, na época, com outro nome, claro, ficou 25 anos convivendo com Lívia e sem tocá-la. Ele se deu ao direito de se deitar com inúmeras mulheres. E aos 25 anos separados, ela foi fazer um passeio e a empregada dela, a assistente no caso dela, né, na época, acompanhante dela, estava com ela e apareceu um homem que tentou agredi-las, mas essa serva dela foi valentemente para cima dele e ele fugiu. E quando as duas chegaram na cidade, haviam montado uma fofoca tremenda. Ele contou uma história totalmente mentirosa, fazendo com que essa serva de Lívia fosse atirada aos leões. Lívia, no entanto, ela levou a serva dela para dentro e falou assim: vista uma das minhas roupas.
A serva não entendeu, mas ela obedeceu, né? Não questionou. Quando ela vestiu as vestes, ficou lindíssima, bem arrumada, né? Toda como uma rainha. O Lívia colocou as roupas de Ana. Na verdade, o nome dela era Ana, essa serva. E pediu, mas antes dela colocar a roupa da serva dela, pediu que a serva se retirasse. Então ela colocou as roupas da serva, da Ana, e ela foi em caminho para ser entregue aos leões. E na época, né, Emanuel, neste outro personagem, eles haviam condenado a serva de Lívia aos leões, né, ser colocada na arena. Quando ele olha do alto, ele vê que era Lívia e ele a amava loucamente. Incrível, né? Ele desconfiou dela e mesmo assim 25 anos ali os dois juntos e ela nunca fez nada de errado, mesmo sabendo que ele saía com inúmeras mulheres. E quando ele viu que era Lívia e não Ana, já era tarde para ele se arrepender e ele viu os leões rapidamente destruindo ela, né? Emanuel revelou essa história, né? E ele levou muitos anos, muitos anos para poder rever a sua amada. E ele se encarnou no Padre Manuel da Nóbrega. Ele foi uma das vidas que Emanuel teve, né? Tudo relatado por Chico Xavier. Foi uma das vidas que ele teve, o Padre Manuel da Nóbrega. E ele, como espírito, ele começou a correr atrás do arrependimento, né? Sempre pedindo auxílio do plano espiritual. Então, depois de muitos anos, eu não lembro a quantidade exata, mais ou menos, ele foi permitido, né, à noite, nos sonhos, encontrar com Lívia, né? E foi um castigo pesado pelo pecado que ele cometeu, né? De acreditar numa calúnia, numa mentira e fazer daquela calúnia uma verdade. Por isso é que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pecados. Tomarmos muito cuidado com aquilo que nós falamos. Tomar muito cuidado com fofocas. Tomar muito cuidado com maledicências. Tomar muito cuidado em julgar as pessoas, né? Nós não temos direito de julgar ninguém, né? Nós não temos o nosso direito de julgar ninguém. Nós temos que viver o amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ame a Deus sobre todas as coisas. Então, da mesma forma que ele acreditou naquela mentira, quantas mentiras são pregadas por aí e acabam se tornando verdade e acaba arruinando a vida de muitas pessoas. E o peso de quem faz a conversa, faz a fofoca, o caluniador paga muito caro pela calúnia, né? Então nós devemos muito prestarmos atenção nas nossas atitudes, porque são nossas atitudes quem dirá na espiritualidade que tipo de vida, o que fizemos com a nossa vida aqui, nesse plano, hoje, agora, né? E nós precisamos de vigiar, porque se nós não vigiarmos, nós cairemos nessas tentações. E sabe-se lá aquilo que nós iremos sofrer depois, no plano espiritual. Na vida após morte, após a nossa passagem para a vida espiritual, o que nós iremos passar? Pensemos nisso. A vida não termina nesse plano, a vida ela continua. Agora,
Como ela vai continuar depende única e exclusivamente de cada um de nós. Ninguém vai salvar você, ninguém vai me salvar. Eu que tenho que fazer a minha salvação acontecer, como cada ser humano é responsável por si mesmo. E quando se entregam às coisas erradas, eles sabem, todo mundo sabe, que vai receber coisas ruins. Não param para pensar, mas todo mundo sabe o que é bem, o que é bom, o que é ruim e o que é mal. Todo mundo sabe. E todo mundo que pratica, pratica porque quer praticar. E as consequências são grandíssimas, grandiosas. Isso pode ter certeza. Que nós colhemos. Por isso que os evangelhos, os 4 evangelhos mencionam, né? Colhemos conforme a semente que escolhemos para plantar. E nem sempre a escolha é semente boa. Quem escolhe a semente ruim, né? Quem escolher a semente da erva daninha vai colher erva daninha, né? Assim são nossas atitudes. Nossas atitudes é a grande sementeira e é dela que colheremos o fruto. Ela vai se tornar a árvore linda ou uma árvore seca ou uma árvore que produz frutos ruins, né? Então cabe a cada um de nós de acordo com as nossas atitudes. Analeita Maria, boa noite, obrigado. Angelita Rodrigues, obrigado também. Boa noite a vocês, amigas. Mais uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Interessante, né? O espírito, ele pode sim, depois da nossa morte, lembrar de tudo. Porém, o espírito não faz questão de se lembrar de muitas coisas, porque para ele não será importante, né? Para ele vai ser irrelevante. Então ele descarta aquilo que não interessa a ele saber, mas ele pode saber de tudo após o desencarne, após a morte. Terá consciência de tudo, claro, com certeza, né? Nós não temos aqui enquanto encarnados, porque senão a nossa vida seria uma bagunça. Eu vim como Antônio Carlos. Cada um veio com a pessoa que é. Já pensou se a gente juntasse todas as encarnações que tivemos nesta vivência de hoje? Não daria, né? Então, por isso mesmo que a gente não lembra, por isso mesmo que a gente não se recorda. Para muitos médiuns que se elevaram muito, até foi revelado, né? Como Emmanuel, por exemplo, né? Através de Chico, falando das encarnações todas que ele teve. A que eu comentei foi apenas uma, né? Aliás, 2 encarnações eu comentei. Mas existem muitas encarnações que ele faz questão de relatar para servir de exemplo para toda a humanidade, para todos nós, né? Felizes aqueles que ouvem, né? E tiram pelo menos uma lição de vida, né? Tayana Goulart, boa noite. Obrigado por estar conosco também no momento de meditação e fé. Bem-vinda, minha amiga. Poderia lembrá-las, se desejassem, né? Se elas quisessem lembrar de alguma coisa, elas poderiam lembrar? Poderia lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minúsculos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, o próprio espírito descarta e ele não traz, né? Não faz questão de lembrar. Então ele descartou, acabou, não quero, né? Certas coisas o próprio espírito não quer saber, ele não quer ouvir e não interessa para ele. Não vai somar ao seu processo evolutivo, né? Então veja bem, gente, tudo isso, né? Aqui no livro dos Espíritos, né?
Nos evangelhos se prega a mesma coisa, com palavras diferentes do Espiritismo. O nosso processo evolutivo, Jesus disse, se não praticarmos os ensinamentos que ele nos deixou, a nossa alma não vai ter salvação. Para essa alma ter salvação no Espiritismo, ela vai reencarnar quantas vezes for necessária, porque o Espiritismo acredita que todos os espíritos podem se tornar um dia, não espírito santificado, não, espírito puro, né? Um espírito limpo, um espírito que não sem mancha, sem ranhura nenhuma, né? É um espírito purificado. Purificado. Acreditamos nisso. Então veja bem, a purificação que os espíritas, que nós acreditamos, o que é nada mais, nada menos do que a salvação que se diz nas outras igrejas, nas outras religiões, né? Então, para a pessoa se salvar, o que acontece nas igrejas, né? Tem que seguir os mandamentos e etc, tal. E todo mundo sabe que ninguém vive os mandamentos, ninguém pratica. Bom, se ninguém pratica, nós morreremos em pecado. Existe o arrependimento, porém, os pecados que praticamos sabendo que estamos errados, o peso é maior. Eu vou destruir esse livro porque, não é meu, isso aqui não presta nada, mas não é meu, é de outra pessoa. O que eu estou fazendo? Eu sei que eu vou agir errado, destruir algo que não me pertence, mas eu vou destruir. O pecado que é cometido conscientemente, de uma forma maldosa, tem um peso muito grande. E o nosso espírito vai pagar o preço que tiver que pagar. Nós teremos que pagar as nossas dívidas. A mesma coisa que uma conta bancária, qualquer banco. Se você saca, você tem um limite. Você tem um limite, vamos supor, de 10 mil reais. Aí você não vai colocando, não vai depositando nada nessa conta. Você tem um saldo de 20 mil, dinheiro seu na conta. Você vai gastando até ultrapassar os 20 mil. Quando você entra no vermelho, você está usando dinheiro de quem? Do banco. Você continuar usando, o banco vai tendo mais em a ver contigo, além do dinheiro que você usou, que você sacou, vem os juros, vem as correções. De repente você vai ver que se tornou uma bola de neve tão grande que você nem vai conseguir pagar aquela conta para o banco. O banco vai te protestar. A espiritualidade é mais ou menos por aí, né? A nossa conta negativa, os nossos créditos baixos por atitudes ruins, egoístas, através do orgulho, mágoa, ódio, ressentimento, rancor, atitudes erradas. Ao invés do nosso espírito evoluir, ele vai ficar estagnado, parado. E sem evoluirmos, é como a conta bancária. Você vai ficar ali como devedor. O teu conhecimento, a tua sabedoria de tudo ali não vai alterar em nada, mas você vai ficar parado sem saber o que fazer. Se você não se mexer, se você não correr atrás, se você não buscar dinheiro, trabalhar, se movimentar, crescer, progredir e pagar essa conta, o banco vai manter o protesto, né? E você vai patinar e não vai sair do lugar. E não vai ter uma vida boa. Vai ter uma vida turbulenta, sabendo que está devendo e não pode pagar. Mas na espiritualidade é diferente. Você deve, você vai pagar. É dado todas as chances para cada espírito, para ele se resgatar, né? É dado chances
para que façamos o certo, para que façamos o melhor. Por isso que a gente passar em branco, em brancas nuvens, nesta encarnação, estamos jogando uma oportunidade muito grande de crescermos, de evoluirmos na espiritualidade, nos aproximarmos um pouco mais da espiritualidade elevada, com as nossas atitudes, com os nossos méritos, né? Para isso, nós temos que nos reconciliar com Deus todos os dias. Temos que estar na sintonia com Ele através das orações, através do amor fraterno, através da caridade, da humildade, a começar pelas nossas obrigações do dia a dia, as nossas responsabilidades. É fácil? Ninguém diria que seria fácil, né? Se alguém disse, mentiu. É difícil para todo mundo. Uns pensam, mas para mim, tudo, meu fardo é mais pesado. Deus me deu uma vida mais difícil. Eu queria ser rica igual fulano. Eu queria ter dinheiro igual ciclano. Eu queria ter a fama. Você não sabe o que aquela pessoa vive. Você não sabe o que aquela pessoa sofre, né? Então nos contentemos com a nossa cruz, né? Que nós possamos agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos, pela cruz que Ele, a missão, nós chamamos de cruz, mas não é cruz, é missão. A vida é uma missão, né? E como missão, procuremos cumpri-la da melhor maneira possível, com a maior humildade possível, que a gente possa ir resgatando algo que talvez de errado fizemos em outras encarnações, tolerando as pessoas difíceis. Mas é muito difícil. É sim. E Jesus disse, se você amar os seus amigos, que vantagem você está tendo nisso? Que méritos você pretende ter por isso? Você está gostando de quem gosta de você, você está amando quem te ama. Você não está fazendo sacrifício nenhum. Pense. Jesus disse, os méritos virá para aquele que ama os seus inimigos. E quais são os nossos inimigos? Pessoas que a gente não quer tolerar, pessoas chatas, pessoas difíceis na família, no trabalho, na rua, vizinhos e etc. E aí vai. Não é bem inimigos, mas são coisas que para tolerar é difícil. Mas se tolerarmos, se a gente superar tudo aquilo que nos afasta de Deus e praticando o que Jesus nos ensinou, estamos no caminho certo. Estamos crescendo, estamos evoluindo. E um dia chegaremos a ser, lá no plano espiritual, espíritos purificados e conscientes com todas as respostas das dúvidas que, enquanto encarnados, enquanto vivos, nós temos e que Deus não nos deixou, porque nós não somos merecedores. Devemos nos contentar com a cruz, com o fardo que que Deus nos deixou. Jesus já aliviou muito o nosso fardo, dando a chance, perdoando nossos pecados e dando a chance do arrependimento a todo ser humano. Parabéns, não é, Hermegino, dizendo que tolera, né? Maravilha, amém. E vamos lutando para que nós possamos tolerar, né? Eu convido a vocês agora a pegarem um copo com água. Vamos pedir a toda a espiritualidade que nos auxilie neste momento, fluidificando esta água, para que se torne o remédio
para todos os nossos males. Vamos orar e vibrar com fé para que esta água se torne o remédio para o nosso corpo e nos auxilie também, até no lado emocional, psicológico, que cure, que nos auxilie, porque a caminhada não é fácil para ninguém. Enquanto isso, enquanto vocês preparam, vamos fazer uma vibração de um hino. Um dia fazendo oração, assim eu falei com Jesus, porque eu já não suportava o peso da minha cruz. E assim ele me respondeu: tome outra cruz, eu lhe dou. Mas dentro de pouco tempo, aquela cruz mais pesada ficou. Procurei novamente o Senhor e com ele voltei a falar. A cruz que o Senhor me entregou, eu não consigo levar. Então o Senhor me falou: pode outra cruz pegar, e quem sabe desta vez você consiga levar. Já cansado de tanto sofrer, a voz do Senhor escutei: meu filho, tome esta cruz e pare logo de sofrer. Eu senti o peso mais leve e voltei para agradecer. Foi quando uma voz me falou: meu filho, saiba que esta cruz é aquela primeira que você deixou. Obrigado, Senhor Jesus, por me fazer enxergar que a cruz que carrego é aquela que eu posso suportar. Ajude-me, Senhor, ensine-me a perdoar a todos que me ofendem, a todos os devedores. Livrai-nos de todos os males, se possível, Senhor, de todas as tentações. Que eu vos peço, Senhor, hoje e sempre, em nome de toda a espiritualidade, com a intercessão de nossa Mãe Santíssima, e pelo vosso sacratíssimo nome, eu clamo ao nosso Deus Criador, que nos conceda essa graça, que nos conceda os nossos pedidos, que possamos ser melhor a cada dia, a cada momento, a cada hora, e que possamos cumprir a nossa grande missão, que é de viver. Esta é uma composição minha, A Cruz. Eu escrevi esse hino, está aí no meu site também, né? www.ocowboy.com.br. Tem 2 CDs de louvores e este hino está lá também, né? Foi uma inspiração maravilhosa que Deus me deu. Eu agradeço por tudo que Ele tem feito na minha vida. Que sejamos todos nós agradecidos e peçamos a Ele perdão e misericórdia e lutemos contra o pecado. Lutemos contra as coisas ruins que nos afastam da face de Deus, né? Que possamos um dia termos o privilégio de nos sentirmos no plano de Deus, espírito purificado.
Como eu disse ontem, né, nosso espírito, enquanto nós estamos vivos, ele se sente como um passarinho numa gaiola. E a morte é um alívio, porque na verdade o espírito se liberta da matéria, né? O espírito se sente liberto. E aí ele vai viver outras experiências. Então façamos dessa nossa experiência aqui, deste plano que estamos vivendo neste momento, até o dia da nossa passagem, da nossa morte, façamos o possível para irmos para a espiritualidade mais sábios, né? Que cresçamos na espiritualidade, que cresçamos no amor de Deus, que possamos ser exemplo uns para os outros de amor fraterno. Como hoje é o dia do amor fraterno, recebam todos vocês, amigos e amigas, meu abraço fraterno e façamos a nossa oração e em seguida vamos tomar o nosso remédio, a nossa água fluidificada, a nossa água que nos fará bem e nos auxiliará na cura de todos os nossos males. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas ofensas, Senhor. Ensine-nos a perdoar aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. E, se possível, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Salve a nossa Mãe Maria Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, rogai por nós, todos pecadores, agora e na hora da nossa passagem, na hora de nossa morte, que assim seja. Graças a Deus. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe cada um, porque precisamos dessa bênção, dessa paz em nossa vida. E cada dia vivido em paz, à noite também, nosso sono será de paz, né? E reforcemos nossos pedidos, né? E reforcemos nossas orações, sempre voltadas àqueles que mais necessitam. Amém? Deus abençoe todos nós, boa noite, bom descanso a cada um de vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, a intercessão de todo o plano espiritual esteja comigo, esteja com cada um de vocês. Até amanhã, às 18h30, com mais um momento de meditação e fé. Sejamos instrumentos na mão de Deus. Entrando agora, Vivi e Gino, grande abraço. Tenham um bom descanso também, uma ótima noite, amiga, e a todos vocês. Paz e luz, em nome de Jesus a nós. Boa noite.